E hoje eu vou continuar falando sobre o relacionamento com Deus, mas talvez de uma forma diferente que você não tenha se dado conta nem percebido. Eu conheci muitas pessoas, irmãos, que tinham um relacionamento com Deus na sua intimidade. Pessoas tremendamente espirituais, pessoas, homens e mulheres de Deus, que você olha para aquela pessoa e fala assim, essa pessoa me parece ser muito íntima do Senhor. E de fato era. Mas talvez você tenha conhecido pessoas assim. Interessante que era uma intimidade única, apenas ela e o Senhor. Ela não valorizava um outro tipo de intimidade. Nós vamos ver na palavra que o relacionamento com o Senhor não apenas envolve a sua individualidade com Deus, o tempo que você passa especificamente com Deus sozinho. Mas a palavra de Deus fala que a igreja, ela é o corpo de Cristo. Cristo continua presente na terra, Cristo continua presente entre os homens, através do seu corpo, através da sua igreja. Então muitas pessoas não têm essa percepção, não têm a revelação de que a igreja é o corpo de Cristo. Ah, pastor, mas todo mundo sabe que a igreja é o corpo de Cristo. De fato, isso é senso comum. Acho que todo mundo já tinha ouvido falar isso, que a igreja é o corpo de Cristo. Mas eu digo de revelação a respeito disso. Muitas pessoas acham que o que está escrito na Bíblia é apenas uma retórica, uma discursiva. Não, mas de fato, a igreja é o corpo de Cristo. Agora, se você não tiver clareza do que é a igreja, você também vai ter um problema. Porque se você confundir, se você achar que a igreja é esse ambiente, esse prédio aqui onde nós estamos, nós começamos a ter um problema aí. E tem pessoas que acreditam que acreditam que aqui é um lugar sagrado. Você vê muitas pessoas, geralmente os religiosos, quando entram num prédio onde se tem o culto, o semblante dele já muda para uma cara mais solene, porque aqui é o lugar sagrado. Fazer o que a gente faz aqui, fazer almoço, essas coisas, é a profanação do lugar sagrado. Mas veja, este ambiente não é a igreja. A igreja são as pessoas, somos nós. A igreja se reúne dentro de um prédio, mas o prédio não é sagrado. Eu me lembro que há muito tempo eu sempre toquei instrumento e tinha que ter um cuidado especial com os instrumentos que serviam na casa do Senhor. Então o violão que era usado para o louvor, ele era sagrado. Ele não podia tocar música do mundo. Mas é interessante que o irmão que tocava esse violão, ele podia tocar durante a semana no barzinho, para fazer uma grana extra, afinal ele vivia com isso. Ora, Deus está mais se importando em salvar o irmão que toca ou está mais se importando com o violão? Mas nós temos essa tendência de valorizar os objetos e não as pessoas. Nós valorizamos os objetos que são sagrados, mas não entendemos que nós é que fomos santificados, nós é que somos sagrados. Mas tem um porquê isso também, porque todo o sistema religioso montado no Velho Testamento, ele era baseado em objetos. Você de fato tinha o templo do Senhor, e não era nas pessoas, era um lugar. Você tinha os objetos sagrados que tinham lá dentro do templo, o castiçal, ou a mesa da preposição, e você tinha de fato peças que eram sagradas. Mas veja, Jesus, ele encerra com todos esses símbolos, porque no fim das contas, todos esses símbolos que nós enxergamos na Bíblia, no Velho Testamento, portanto eles são bíblicos, mas eles apontavam para Cristo. Cristo é a consumação, Cristo é a realização de todas as profecias do Velho Testamento. Por isso, se você for ler o Velho Testamento, você precisa olhar o Velho Testamento com as lentes de Cristo, para você enxergar a Cristo. Porque o Velho Testamento inteirinho, ele fala de Cristo. Nós sabemos que, se você começa a ler a Bíblia, nas primeiras páginas,
Ali no capítulo 3 de Gênesis, o homem ele peca, e o objetivo de Deus para a humanidade, ele não pode dar prosseguimento com o homem na condição de pecador. Então o Velho Testamento inteirinho é esse tempo de preparação para que as coisas fossem restauradas com a vinda de Cristo. Então, se você olhar o Velho Testamento, você vai enxergar Cristo nele todo. Então Cristo ele encerra essa simbologia de objetos, de rituais e de todas essas coisas que eram na verdade um prenúncio, uma profecia a respeito dele. Infelizmente hoje muitos cristãos, pessoas que se dizem anunciar a Cristo, ainda vivem apegadas a esses objetos, a essa simbologia, a esses rituais e a essas coisas que na verdade apontavam para Cristo. Não tem mais necessidade dessas coisas. No Brasil, principalmente, há uma fixação das igrejas evangélicas pelos rituais e pelas simbologias judaicas. E eles alegam que Jesus Cristo era judeu e por isso nós devemos praticá-las. Mas veja, tudo isso se encerra em Cristo. Não tem por que mais eu ficar olhando para a foto de uma pessoa, se essa pessoa está aqui junto comigo. Mas é dessa forma que acontece. Porque toda simbologia aponta para Cristo. Então eles preferem ficar contemplando o retrato de Cristo quando o próprio Cristo está aqui. Então não há mais por que nós guardarmos esses rituais e praticarmos essas coisas. Nós temos que praticar a Jesus Cristo. Então, quando nós falamos sobre o corpo de Cristo, quando nós falamos da igreja do Senhor, nós não estamos nos referindo a uma estrutura ou a uma instituição que foi criada. Você sabe, até o ano 300, não havia instituição chamada igreja. Até o ano 300, os cristãos eram apenas pessoas. E no ano 300, o imperador Constantino se converte ao cristianismo. Antes ele era um perseguidor de cristãos. E ele pega toda a religião existente em Roma e troca a placa. Fala, a partir de hoje, nós somos a igreja de Cristo. Aliás, ele estabelece por decreto uma única igreja. Ele falou, a partir de hoje, nós somos a única e universal igreja. Por isso, o nome católico. Católico significa universal. Então, a partir de hoje, só há uma igreja, a igreja católica, a igreja universal. Mas qual que é o problema disso, irmãos? Talvez quem morou bastante tempo no Brasil vai saber do que eu estou falando. Você sabe, no Brasil, o funcionalismo público é uma massa muito grande de pessoas. E assim que um partido assume o poder, um cargo principal eletivo, tipo governador ou presidente, aquele dignatário, aquele ocupante daquele cargo público vai preencher todas as fileiras e cargos, obviamente com pessoas que são do seu partido. Então, quando entra um partido novo no poder, todas as pessoas correm para se filiar naquele partido. E com o cristianismo foi assim, porque veja, a religião era junto com o Estado. Quando Constantino, no ano 300, se converte ao cristianismo, muitas pessoas, sem sequer entender o que era o cristianismo, sem terem conhecido o que Cristo fez, sem terem levado a vida que Jesus Cristo fez, passaram a falar, não, agora eu sou cristão. E aí nós criamos um cristianismo paralelo, um cristianismo que é falso. Porque veja, até então, antes do ano 300, quem se dispunha a ser cristão, aliás, esse termo cristão não foi falar, vamos fundar um partido aqui. João chegou para Pedro e falou assim, vamos fundar um partido agora, vamos fundar o partido cristão. Então quem tiver com a gente vai ser chamado de cristão. Não. Esse nome, ele foi cunhado não pelos que eram cristãos, mas pelas outras pessoas que ouviram falar de Cristo e vinham o testemunho daqueles que viviam debaixo dos ensinamentos de Jesus Cristo e falava, esse aqui é parecido com Cristo, ele é um cristão. Entenderam? Foi assim que surgiu o termo. Então você não era identificado pela nomenclatura, você não era identificado pela placa de igreja que você serve.
você era identificado pelo seu testemunho. Você era identificado pelas marcas que você trazia do Evangelho. Então, até o ano 300, inclusive, você ser cristão não era apenas carregar o testemunho de Jesus Cristo, mas era também correr risco de vida. E nós sabemos das histórias de milhares de cristãos que foram mortos no Coliseu, que eram jogados para os leões para serem mortos, porque o Estado de Roma perseguia os cristãos, porque o Estado não era cristão. Se você fosse cristão, se você optasse por Jesus Cristo, você estava colocando em risco a sua própria vida. Então, ser cristão era algo que realmente era porque você tinha entendido o que Jesus Cristo fez e que valia a pena você dar a sua própria vida por isso. Não era modismo, não era assistir show em igreja, não era fazer parte de uma massa onde agora as pessoas vão apenas cantando e alegria. Não, ser cristão era algo realmente difícil. Quando você lê o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, 6 e 7, no Sermão da Montanha, quando Jesus começa a falar de ser perseguido, de você ser caluniado, de você sofrer perdas por causa do Evangelho, aí você entende o que era de fato o Evangelho. Mas como eu falei, no ano 300, o Estado ele se autoproclama cristão e funda essa igreja católica. Uma igreja católica significa universal, uma igreja, e aí as pessoas simplesmente passam a ser cristãos. Então aqueles templos onde não se celebrava Cristo, mas onde as massas se reuniam, aquelas grandes catedrais, aqueles locais públicos onde eles se reuniam para cerimônias pagãs, passa agora a abrigar as cerimônias cristãs. E muito do cristianismo verdadeiro passa a ser apenas cerimonial, porque aquelas pessoas que não eram cristãs, não tinham o caráter de Cristo, não tinham, simplesmente agora entraram para um clube chamado Igreja Cristã e se autoproclamavam cristãos. Então você cria uma igreja fake, uma igreja que não tinha realidade, mas tinha apenas o nome de cristianismo. E você cria uma instituição. Mas por que eu estou falando isso, irmãos? Porque o cristianismo ele não pode ser uma instituição. O cristianismo ele é muito além daquilo que é o institucional. Hoje é uma bênção nós termos uma instituição, porque a instituição nos provê condições de ter um prédio como esse, nos provê estrutura, mas se você apenas ficar dentro da estrutura e não entender que a estrutura é para te levar a algo, você ficou muito aquém. Você ficou só na porta. Você não experimentou aquilo que Deus queria para você. Você entende? A estrutura ela é importante hoje, porque ela nos oferece possibilidades. Nós oferecemos cursos, nós oferecemos reuniões, nós oferecemos o culto com a palavra de ensino, com estudo, mas tudo isso tem um objetivo de te levar para fora da instituição, te levar para aquilo que é o cristianismo real. Mas muitas pessoas param aí, param no institucional, param na estrutura e acreditam que a vida cristã é simplesmente você frequentar o culto, é simplesmente você participar de algumas programações, é você ter um relativo comprometimento com a igreja local, mas sem vivenciar o cristianismo que é genuíno. E o papel nosso como instituição é te mostrar esse caminho. É claro que o evangelho não precisa da instituição. Você vai em países onde não existe igreja, instituição, não existe um trabalho estruturado, e Deus se manifesta da mesma forma. Eu estava vendo testemunho de muçulmanos que estavam tendo sonhos onde Jesus aparecia para eles e eles se convertiam por uma pregação em sonho. Quer dizer, Deus não precisa da instituição para fazer. Durante séculos a igreja não era uma instituição, não tinha estrutura, não tinha lugares.
Há pouco tempo, a China proibia as igrejas e ninguém tinha notícia da igreja cristã dentro daquele país, debaixo de opressão, debaixo de perseguição. A Coreia também. E quando você vê, existem milhares de cristãos naqueles lugares, porque Deus não precisa da instituição. Mas se nós temos a estrutura, é importante, porque isso nos ajuda, isso facilita o processo. Facilita você ter acesso à Bíblia, facilita você ter um pastor que pode trazer uma palavra de ensino, vai te facilitar muita coisa, irmãos, mas não dependa de estrutura. Não enxergue o cristianismo como estrutura. A igreja do Senhor não é uma instituição, a igreja do Senhor é a noiva, é um grupo de chamados, de pessoas que se tornaram filhos. Então isso é entender o corpo de Cristo. Como eu falei, existem pessoas que apenas conseguem se relacionar com Cristo, não têm a revelação da igreja do Senhor. Então por que eu estou falando isso? Eu estou começando dizendo o que a igreja não é. A igreja não é a instituição. A igreja não é esse prédio, a igreja não é a videira, a igreja não é o pastor, não é o culto, não são os ensinos. A igreja é a manifestação de Cristo. E o problema, irmãos, é que se nós não temos essa percepção, aliás, isso é tão sério, irmãos, tão sério, que o apóstolo Paulo, ele vai falar da ceia do Senhor. Provavelmente você já leu dezenas e dezenas de vezes esse texto, que está lá em 1 Coríntios, quando ele fala da ceia do Senhor. E ele fala o seguinte: aquele que toma a ceia indignamente. Eu lembro que isso me assombrava por muito tempo. Eu falei, meu Deus, será que eu estou tomando a ceia indignamente? E aí tinha aqueles irmãos que falavam, tomar a ceia indignamente é quando você toma a ceia em pecado. E tinha todos aqueles mitos em volta, né? Uma vez lá no Brasil, a irmã foi pegar a ceia, deixou escapar o copinho e caiu. Aí falou, o anjo tomou da mão dela para ela não tomar, porque estava em pecado. Porque a gente tinha um conceito errado. Agora, se a dignidade é você estar em pecado ou não, nós temos dois problemas aí, ou dois caminhos. Ou você entende que todos os seus pecados foram pagos por Cristo e Deus não se lembra mais deles, e você está sempre apto a tomar a ceia, e aí não tinha porquê Paulo advertir de você tomar a ceia indignamente, porque nós não temos mais pecados diante de Deus. A Bíblia fala que toda a nossa dívida foi paga na cruz. Ou você acredita então que nós sempre estamos em pecado, porque o homem é incapaz de saldar essa dívida do pecado, e ele está em aberto, então você nunca poderia tomar a ceia. Mas é interessante que Paulo explica logo em seguida o que é tomar a ceia indignamente. A gente tem mania de ouvir só metade dos versículos, né? Paulo explica o que é tomar a ceia indignamente. Ele fala assim, que nós não devemos tomar a ceia indignamente, não discernindo o corpo de Cristo. Isso é tomar a ceia indignamente. Sem você discernir o que é a igreja. E aí o problema é sério, porque muita gente que toma não entendeu o que é o corpo de Cristo. Aliás, a ceia, o termo para ceia em inglês é comunhão. É exatamente a celebração da comunhão do corpo de Cristo. Por isso, se você não tem entendimento do que é o corpo de Cristo, não faz sentido você tomar a ceia. Você está tomando indignamente, porque você não discerniu, você ainda é alguém ligado à instituição, a coisas materiais. Você acha que a igreja precisa de paredes, precisa de cadeiras, precisa de um nome, precisa de uma placa, mas não é isso. A igreja é o conjunto dos crentes. Mas é mais do que isso, é a manifestação do corpo de Cristo. Portanto, se você tem apenas relacionamento com o cabeça, e você ignora o corpo de Cristo, como se a cabeça pudesse estar separada do corpo, mas não está, você tem apenas uma percepção de um aspecto do nível do Evangelho. Você não pode gozar de um Evangelho pleno. E esse é o problema.
Muitas pessoas que não entendem isso, elas frequentam um templo, uma igreja, uma parte do corpo, e passam um tempo ali, mas elas logo se cansam, se enfadam e vão para outro lugar. E naquele outro lugar ela passa um tempo, mas também logo ela se cansa, se enfada e vai para outro lugar, porque são pessoas que não discerniram o corpo, não entenderam que o Evangelho, ele é desfrutado na plenitude, quando você tem comunhão com o cabeça e você tem comunhão com o corpo. Por isso, então, falando sobre relacionamentos, nos 2 domingos passados eu falei do relacionamento com Deus através de Jesus Cristo, mas eu quero hoje falar sobre o relacionamento com Deus através do seu corpo. Se você não se relaciona com o corpo de Cristo, você não tem um relacionamento completo com Deus. Você não tem o aspecto, o desfrute pleno daquilo que Deus quer fazer em nosso meio. Então, o texto que eu quero usar para que nós possamos estudar sobre isso é lá no Evangelho de João, se você puder abrir na sua Bíblia, no capítulo 17, uma oração que Jesus Cristo faz ao Senhor, conhecido como oração sacerdotal de Jesus Cristo. João 17, a partir do verso 20. Ele diz assim: minha oração não é apenas por eles quem? Ele está na frente dos seus discípulos. Então Jesus diz assim: minha oração não é apenas por eles, pelos meus discípulos que estão aqui. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Está assim na sua Bíblia? Por aqueles que crerão, por aqueles que virão a crer. Ou seja, quem é que depois, através da mensagem dos discípulos? Nós, irmãos. Nós cremos na mensagem dos discípulos. Então Jesus está diretamente aqui rogando por nós nesse momento. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Ou seja, eu e você. O que Jesus está rogando por nós aqui? Para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha que poderoso isso, irmãos. Jesus está rogando. O que é rogar, irmãos? Rogar é um português muito rebuscado, né? Rogarei ao Pai. Está pedindo. O que Jesus pede a Deus? Para que aqueles que ainda iriam crer, ou seja, para nós, que iriam crer através da mensagem daqueles discípulos, para que eles fossem um, para que nós, eu e você, fôssemos um. Jesus está pedindo a Deus para que nós fôssemos um. Por quê? Porque o dia que nós fôssemos um, o mundo ia crer em Cristo. Por quê, irmãos? Porque eu sozinho não consigo expressar Cristo. Homem nenhum consegue. Deus é tão completo, irmãos. A Bíblia fala da sua multiforme graça. Ele age de uma forma tão completa e tão complexa do nosso ponto de vista que homem nenhum é capaz de expressá-lo sozinho. Nós só conseguimos expressá-lo quando nós somos também multiformes. Como ao mesmo tempo que nós somos um, nós tenhamos vários aspectos e várias manifestações. E esse conjunto de pessoas, quando são um, quando tem unidade, elas podem expressar a Cristo. Ou seja, enquanto a igreja não for uma, o mundo não crê. Por que é tão difícil às vezes nós evangelizarmos as pessoas? Porque nós não somos um. Você sabe, às vezes eu também sou tentado a pensar que o que atrapalha as pessoas de virem para a igreja são os nossos defeitos. Porque eu já ouvi muita desculpa, assim, falar, olha,
Eu não quero saber de igreja não, porque lá tem muita fofoca. Ainda mais se for brasileiro, né? Eu não quero saber de igreja brasileira, porque é um povo muito problemático, prefiro ir na igreja americana. Eu falei, porque aí você não fala inglês, ninguém te escuta, ninguém te entende, nem você entende ele, você não vê defeito de ninguém. E eu pensava que é isso. Pensava que o problema somos nós. Mas veja, nós somos a solução. É que muitas vezes nós escutamos essa mentira e acreditamos nela. Falamos, realmente, o pessoal lá é problemático mesmo, pensando bem. É melhor você não ir, né? Mas o que impede as pessoas de enxergarem a Cristo? Porque eu não tenho dúvidas que se as pessoas enxergassem a Cristo, elas iam querer vir. Jesus Cristo, a Bíblia fala que atraía as multidões. Como eu falei, nós somos Cristo. Nós somos a manifestação de Jesus Cristo aqui na terra. O problema não é que nós temos defeitos, porque em todo lugar as pessoas têm defeito, inclusive no mundo. Aliás, eu vi uma frase sensacional um dia desses, só abrindo um parênteses. Você saiu da igreja porque você se decepcionou. O mundo te decepciona todos os dias, por que você não sai dele? Então o problema não é esse. O problema é que as pessoas não nos enxergam ainda como um. Nós não somos um. Nós não temos unidade. Porque o dia que a pessoa falasse assim, olha, mas na igreja tem muito problema, eu falo, tem mesmo. Mas deixa eu dizer uma coisa, eu tenho uma aliança com os meus irmãos. E eu não estou lá por causa das qualidades. Eu estou lá por causa de uma aliança feita no sangue de Cristo. E eu tenho um compromisso de guardar a vida dele. E apesar dos nossos defeitos, nós nos amamos. Eu quero ir para esse lugar. Eu quero ir lá. Porque no fundo a pessoa também tem defeitos. E ela descobriu um lugar onde, apesar dos defeitos dela, ela vai ser amada, vai ser aceita, vai ser cuidada, vai ser guardada. É esse lugar que eu quero ir. Mas quando ele ouve da sua boca que realmente lá é um problema, fala, eu vou lá para você me criticar amanhã? Não, eu não quero ir lá não. Entende? Jesus está dizendo aqui que o mundo vai crer quando nós formos um. Quando nós entendermos que nós somos uma família. Quando nós entendemos que os nossos irmãos são a expressão de Cristo trabalhando conosco. Mas eu vou continuar aqui para você ver como que o negócio é sério. Então no 21, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, como é que nós estamos em Cristo? Estando na sua igreja. Você não pode estar em Cristo se você não estiver na sua igreja. 22. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Isso é muito importante, irmãos, para que o mundo saiba que tu me enviaste, é importante que nós sejamos levados à plena unidade. E continua no 24. Pai, quero que os que me deste estejam comigo aonde estou e vejam a minha glória. A glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Irmãos, nós vemos claramente nesse texto, que estar em Cristo está diretamente relacionado à unidade do corpo. Não há cristianismo completo longe do corpo de Cristo. Quando eu falo de corpo, mais uma vez, eu não estou falando da instituição, eu estou falando entre nós, irmãos. Sabe, eu não sei que tipo de evangelho
que o mundo tem tentado viver. Eu só sei que é um evangelho errado. Um tipo de igreja onde você é individual, onde você vai num culto, escuta uma palavra e volta para sua casa para levar a sua vida na sua individualidade. Isso não funciona, irmãos. Individualidade não combina com o evangelho. Aliás, a mensagem do evangelho é diametralmente oposta à individualidade. É Jesus Cristo negando a si mesmo em favor dos outros. Ora, se você quer viver isso, Jesus já disse como é que é. Você nega a si mesmo, toma a sua cruz e segue Ele. Agora, se você quiser viver o evangelho sem seguir aquilo que Jesus Cristo fez, não é evangelho, é clube social, irmãos, mas não é evangelho. Para viver o evangelho, irmãos, nós temos que estar dispostos a negar o nosso individualismo, negar a nossa individualidade. E eu sei que isso é um problema tremendo, irmãos, principalmente nesse país onde nós vivemos. Onde nós vivemos aqui o ápice do individualismo. É muito fácil ser individual nesse país. No Brasil, dependendo da sua situação, você é muito coletivo. Você tem que pegar ônibus, é cheio de gente. Você dorme numa casa com 20, onde você vai é cheio de gente. Mas aqui não, aqui é muito fácil. Às vezes eu quero comprar um lanche, eu entro no você passa na frente do McDonald's, no drive-thru, tem uma fila assim de uns 20 carros. Você entra dentro da loja, tá as moscas. O cara não quer descer do seu carro, não quer trocar uma palavra. Gente, isso é contaminante, viu? É contagioso. Eu, quando cheguei aqui, descobri aquelas caixas automáticas, que é tudo, você só passa o produto e paga, não tem nem atendente mais. Eu só ia naquele, eu falei, mas peraí, está errado. Nós estamos cada dia mais evitando o contato com as pessoas e vivendo uma vida individualista. Deixa eu jogar água aqui na sua comida, no seu feijão. Isso não é evangelho. Desculpa se você entrou aqui por engano, mas se alguém te contou assim, vem para a igreja que Deus vai te dar dinheiro para você viver sua vida lá, do seu jeito. Deus vai te abençoar, você vai prosperar para sair daquela porcaria, daquele neighborhood onde as pessoas ficam falando com você, e você vai morar lá naquela casa de campo sozinho. Não, Deus não vai te ajudar a isso, porque a direção que Ele quer que você vá é oposta. Deus nos constituiu como uma família. O objetivo dele não é criar uma vida cheia de indivíduos, não, mas é que nós sejamos que haja unidade, que haja cooperação, que haja relacionamento, que haja vínculos, aliança entre nós. Relacionamentos, isso é que é evangelho. É por isso que às vezes nós somos chatos e insistentes em querer que você vá para uma célula, que você esteja junto com os irmãos, porque esse é o aspecto talvez mais importante da igreja. Talvez você ache que o aspecto mais importante é você vir no culto. Não, a igreja é, na verdade, uma teia de relacionamentos. A célula é isso. Esse mês, por exemplo, nós não estamos reunindo as células, fazendo a reunião oficial de sexta, mas as verdadeiras células, elas não deixam de existir. Elas são uma rede de contatos e os irmãos, eles continuam se comunicando uns com os outros e tendo comunhão uns com os outros. Aliás, isso é um excelente indicador para saber se realmente a célula está funcionando ou não. Porque marcar um evento, algo na agenda e falar todo mundo tem que ir lá, as pessoas vão. Mas quando você não tem uma obrigação, um compromisso, aí você realmente vê se há espontaneidade, se há realidade naquele grupo. Se realmente as pessoas estão lá, e já é precioso, por um compromisso com a instituição, ou se elas estão lá porque têm prazer na comunhão com os irmãos. Por isso, irmãos,
o meu objetivo é que você entenda a importância do relacionamento, a importância da comunhão, mas que você comece a viver isso, comece a viver com as pessoas que Deus colocou do seu lado. Deus quer que nós venhamos a ter unidade, que nós sejamos uma igreja, que nós venhamos a sermos um. E qual que é a implicação disso? Olha o que a Bíblia fala, agora já não é mais no Evangelho de João, mas é na primeira carta de João, no seu capítulo 4, eu vou ler aqui para você, no verso 19, aliás, no 20, olha que coisa séria que o apóstolo João fala aqui. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. E aqui nós temos um dos indicadores mais sérios de um verdadeiro cristianismo. Aqui está dizendo o seguinte: você está falando que ama a Deus. Como é que eu vou saber se você ama a Deus? Vem cá, como que é o seu relacionamento com seus irmãos? Você ama os seus irmãos? Ah, não, meus irmãos são cheios de problemas. Eu não gosto deles, só gosto de Deus. Não, não é assim que funciona, não. Você primeiro ama aquele que está tão do seu lado, está tão próximo. Você começa ligando para o seu irmão. E aí, Deus se manifesta a você. Para você amar a Deus, você tem que amar o seu irmão. Ah, mas meu irmão é tão cheio de defeito. Desse jeito. Sabe por quê? Vou contar um segredo aqui. Você também é cheio de defeito. Eu também sou cheio de defeito. E quando nós irrelevamos esses defeitos, quando nós transmitimos graça, misericórdia com os defeitos dos outros, nós estamos dizendo, em outras palavras, eu também tenho meus defeitos, como que eu posso exigir alguma coisa desse? Aí o seu caminho de relacionamento com Deus, o seu mindset, que era um mindset assim que exigia de você uma perfeição, um desempenho para poder se relacionar com Deus, ele dá lugar para o mindset da graça. Assim, ninguém merece, mas nós nos amamos. Aí você está pronta para receber o amor de Deus. Por isso que lá no Pai Nosso fala assim: perdoai as nossas dívidas da mesma forma que nós perdoamos os nossos devedores. Eu ficava encucado com aquilo. Quer dizer que Deus é por obras, não é por graça. Eu tenho que fazer algo para poder receber algo de você. Mas o Espírito Santo um dia me falou: olha, não é isso. É que quando você se torna um perdoador, você aprende a ser perdoado também. Quem exige muito dos outros não perdoa a si mesmo e não consegue receber as coisas de Deus. Por isso que quando nós nos relacionamos, esses relacionamentos se tornam maduros e nós começamos a aceitar as pessoas da forma como elas são, apesar dos defeitos. Nós transferimos esse tipo de relacionamento para Deus e encontramos um caminho livre, porque nós aprendemos na prática a aceitação, o cuidado, o amor incondicional. E aí nós começamos a experimentar e a fluir do amor de Cristo. E aí a gente pode até chamar isso de igreja. Porque isso é a igreja. Um relacionamento. Deus, ele é um relacionamento. Se você ler lá em Gênesis 1, fala assim: façamos
quando Deus começa a criar as coisas. O próprio Deus, ele já é um relacionamento em si. E um dia o seu desejo, um dia na eternidade, ele resolveu estender esse relacionamento a mais pessoas. Por quê? Não sei. Deus é soberano. Mas ele resolveu estender a sua glória para você. Ele resolveu estender esse relacionamento a você. Hoje nós não vivemos a plenitude, mas haverá um dia que nós vamos olhar face a face a Deus. E toda essa vida que nós temos vivido aqui só vai fazer sentido por causa desse relacionamento que Deus nos tem preparado. Por isso o desejo de Deus é que nós vivamos esse relacionamento entre nós. Que você passe a talvez diminuir um pouquinho a atenção sobre si e aumentar um pouquinho a atenção daqueles que estão à sua volta. Ligar para o seu irmão, se importar com ele, perguntar, sabe? Nós perguntamos sem esperar uma resposta, que nem, oi, tudo bem? Não estamos nem aí para o que a pessoa vai responder, é só algo protocolar. Mas Deus, ele quer mudar isso. Jesus pediu por isso. Jesus pediu por nós, para que nós pudéssemos ser um, para que a gente possa viver o cristianismo verdadeiro, não esse cristianismo institucional, não esse cristianismo que foi moldado por homens, mas o cristianismo que foi estabelecido na cruz por Jesus Cristo. Você tem a oportunidade de viver isso hoje, de experimentar, de desfrutar, de fazer a vontade de Deus e de experimentar esse relacionamento através dos irmãos, mas um relacionamento que é com Deus. Amém? Fica de pé.